Oi galera, bem-vindos de volta ao canal. Bom, bem-vindo para quem é novo e obrigado para quem está voltando, né? Eu vou responder hoje um vídeo que um inscrito pediu aí para eu fazer, que é a respeito desse cara aqui que é o forno para eletrostática. Ele pediu para eu detalhar como é que eu fiz o meu forno. E é uma coisa que não é muito complicada não, quer dizer, a parte um pouco do controlador mas o forno, em si, você não entendeu, o conceito é bem simples, tá? E é realmente sim, um projeto que foi bem fácil de fazer. Eu usei várias coisas que eu tinha disponível aqui, né? E como vocês podem ver, basicamente é praticamente uma geladeira, né? Com algumas coisas aqui, tá? Infelizmente eu já tinha feito o forno, então não vai dar pra mostrar, tipo, fazendo, mas dá pra mostrar o conceito e assim, você entendendo o conceito, você vai conseguir fazer um aí, porque realmente é fácil, tá? Então, vamos lá, vamos usar o que importa. Em primeiro lugar, vamos pensar o que é um forno, né, antes de tudo. Porque se a gente entender como é que é, o que é um forno, qual que é a função dele, aí fica mais fácil, né, pra gente projetar e construir um que fique bom, que funcione legal, né? Então vamos lá. Primeiro, um forno, né, se você perguntar para as pessoas o que é um forno, primeiro elas vão dizer a coisa mais óbvia, um forno é para esquentar coisas, mas não é simplesmente para esquentar coisa. Porque um maçarico também é para esquentar coisa, mas qual que é a diferença do forno para o maçarico? Basicamente, o forno é o que a gente chama de banho térmico, né? É, por que um banho térmico? O que é um banho? Imagina um banho de banheira, tá? Você esquenta a água da banheira e entra lá, é um banho, certo? É uma espécie de banho térmico porque tem uma certa temperatura que você fica imerso num ambiente que tem aquela certa temperatura. O forno que ele está fazendo é a mesma coisa, você está criando uma massa de ar aqui dentro dele, né? Que está numa certa temperatura e você vai colocar a sua peça lá dentro. E a ideia é que a peça você aqueça até ela entrar em equilíbrio, né? Equilíbrio térmico com o ar que está lá dentro, ou seja, até ele atingir a mesma temperatura. Então, um forno, eu posso programar ele lá, sei lá, para 200 graus, né? E vai aquecer o ar que está lá dentro. Aí eu coloco a peça lá dentro e essa peça ela vai começar a aumentar a temperatura dela até chegar nos 200 graus e ficar em equilíbrio térmico. Então, o forno ele tem a vantagem de que a peça toda vai ficar naquela determinada temperatura. Então, vamos supor que eu pegue esse cara aqui, por exemplo. Caiu uma sujeirinha. Vamos supor que eu pegue esse cara aqui, por exemplo, e eu coloque lá dentro. Então, não vai aquecer somente a superfície ou somente um pedacinho, vai aquecer tudo, inclusive as partes internas aqui, né, da peça. Então, é para isso que serve um forno. Então, qual que é a ideia principal na hora que a gente for construir nosso forno? É criar um ambiente que todo o calor fique lá dentro e distribuído da maneira mais uniforme possível, né? Então, por exemplo, o que a gente não quer que aconteça? A gente não quer que o calor saia do forno. O que significa o calor sair do forno? Significa que ele vai começar a esquentar por fora. Então, um forno que não funciona muito bem, se você, enquanto ele está funcionando, se você encostar a mão nele, você vai queimar a mão, porque ele não tá, como ele não está muito isolado, o calor vai saindo, tá? Quais são outro problema, além de questão de segurança, de você se queimar? Se começar a perder muito calor, começa a aquecer, por exemplo, a parte da eletrônica que está em cima, danifica a parte da eletrônica. Vai gastar mais energia, porque esse calor que está indo para o ambiente é energia perdida, vai aquecer o ambiente, vai causar uma série de problemas. Então, em primeiro lugar, o forno tem que ter um bom isolamento térmico. Em segundo lugar, ele tem que ser projetado para que a temperatura dentro dele seja a mesma em qualquer lugar. Você não quer, por exemplo, que a parte de baixo seja mais quente que a parte de cima. Você quer que ele seja uniformemente quente, certo? Então isso é outra coisa que você tem que levar em consideração, tá? Terceira coisa é que a gente quer que a temperatura dentro do forno seja bem regulada. Quer dizer, a gente quer que ela seja constante e que ela obedeça ali o que a gente colocou lá. Por quê? No caso de pintura eletrostática, a tinta tem uma certa temperatura que ela tem que chegar para derreter, para formar o filme, para fazer o revestimento. Se a gente coloca e a temperatura ela varia muito, por exemplo, ela sobe muito, você pode queimar a tinta. Por outro lado, se ela não é suficiente, ela não vai fundir a tinta. E se você também, se começar a variar muito, o que acontece é que a peça em si não atinge a temperatura e você precisa que a peça também, além da tinta, a peça atinja a temperatura para acontecer, para você fundir a tinta na peça, que é justamente o grande truque de aderência da pintura eletrostática, tá? Então,
é preciso que ele use um que tem um tipo de controlador de temperatura. Esse controlador que eu estou usando aqui, especificamente, ele é um controlador eletrônico, ele é bem preciso. Esse cara aqui consegue controlar tipo dentro de 1 grau, tá? Você tá com o forno fechadinho aqui, fica tipo dentro de 1 grau, reguladinho, bonitinho. Que esse daqui é uma história curiosa, que meu pai tinha esse cara aqui há quase, literalmente, 40 anos aqui. E tava jogado aí. E aí eu achei ele quando eu estava construindo meu forno e eu usei. Tá? Eu vou falar sobre esse cara aqui num vídeo separado. Agora eu vou falar sobre a construção do forno, senão vai ficar muito longo. Beleza. Bom, muito bem. Então, qual que é a ideia então? A gente precisa construir uma caixa, tá? Que ela seja, que ela faça isolamento térmico entre o interior e o exterior. Como é que a gente faz isso? Bom, é muito simples. Eu parti de uma caixa de aço que eu tinha. Eu vou mostrar para vocês agora aí uma que era parecida que eu usei, tá? É que eu tinha duas dessas aí que eu tirei de um portão que eu reformei. E eu usei a que estava melhor. Essa que eu estou mostrando para vocês está faltando um pedaço, tudo, mas eu usei a que estava melhor. Mas eu parti dessa caixa aí. Beleza. Daí o que eu fiz? Eu fiz uma outra caixa com uma chapa de aço galvanizado que eu tinha aqui. Eu fiz uma outra caixa ó, que vai por dentro. Então, na verdade, são duas partes essa caixa, né? Essa parte interna que vem aqui, eu fiz uma caixa que eu escorreguei ela para dentro, assim, né? E a parte externa da porta, tá? Vocês podem ver. Eu vou mostrar isso aqui em detalhe agora. Mas vocês podem ver que ficou tipo. Ficou tem essa. Fica realmente uma caixa aqui. Por que tem que ficar essa caixa aqui? Porque aí dentro vai o material que é o isolante térmico, tá? Bom, então o melhor material é a lancerâmica, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora, tá? A lancerâmica não é muito cara, tá? Você vai comprar aí, não lembro quanto que eu paguei, mas não é muito caro não. Mas você vai comprar tipo um pedaço de, sei lá, 1 metro por 2 por 25 milímetros, tá? E 25 milímetros é a medida que eu usei aqui. Então aqui tem uma camada de 25 milímetros de espessura de lã de vidro dentro desse cara todo. Dentro do forno todo também tem uma camada de lã de vidro, né? Nos outros 5 lados aqui, né? Então aqui, em cima, atrás, tudo aqui entre a caixa de fora e a caixa de dentro tem lã de vidro em tudo, tá? Então isso daí é para fazer isolamento. Ainda assim você vai perceber, pelo menos o meu forno ele aquece bastantinho pro lado de fora, quer dizer que o isolamento não... Mas se você for usar o forno que você tem na sua casa, etc., da cozinha, então você vai ver que também não é muito diferente disso. Mas já é melhor do que nada, né? E se eu fosse fazer hoje, eu tentaria colocar mais uma camada, tá? Então fica essa dica para vocês aí, tá? Bom, beleza. Aí além disso, né? Vamos dar uma olhada aqui dentro do forno. Aqui dentro do forno a gente tem duas resistências, ó. Tem uma embaixo e tem uma em cima, tá? Que parecem iguais, mas não são. Bom, essas resistências aí eu comprei nesse estilo. Essa é uma resistência de fogareiro elétrico, tá? Eu comprei nesse estilo aí porque eu tava procurando no Mercado Livre uma resistência e eu achei que essa daqui ia dar certo. E de fato deu. Mas aí você pode comprar ela no formato que você quiser. Você compra resistência de forno elétrico comum, vai servir, tá? Então esse é o tipo de resistência que eu usei. A fiação. Mais um detalhe importante. Se você for. Aqui não dá pra ver aqui, mas a resistência de baixo, essa daqui, ela é de 2000 watts para 220 e a de cima ela é de 1000, tá? Por que eu coloquei a de cima menos potente que a de baixo? Porque o ar quente sobe, certo? Então se eu colocar uma resistência com a mesma potência em cima e embaixo, quer dizer que eu vou ter mais ar quente em cima do que embaixo. Ou seja, essa parte de cima do forno vai ficar mais quente, tá? Então, como eu não queria isso, vocês podem reparar, inclusive, forno doméstico, esse forno de cozinha, que tem resistência e tem aquele grill em cima, o grill sempre é menos potente, tá? A razão é essa aí. Beleza. A fiação é o seguinte, ó, a fiação eu fiz ela passando por dentro da caixa de aço, tá? Então, para eu não correr risco de dar curto, o que eu fiz? Eu peguei fibra de vidro aguenta bastante temperatura, e eu forrei a caixa externa com ele, tá? Eu fui colando com silicone de alta temperatura para ficar no lugar, de tal modo que eu tinha uma camada isolante, né, entre a caixa de aço e os fios. Aí eu passei os fios por dentro, eles correm por dentro aqui, saem lá em cima, sai aqui na parte da eletrônica que eu já vou mostrar para vocês.
E aí, perto aqui de onde eles entram na caixa, para não dar curto, eu passei silicone de alta temperatura, tá? Vocês podem ver que eu usei em mais áreas aqui para manter o isolamento bonitinho lá dentro, tá? Então, esse vermelhinho aqui é silicone de alta temperatura, tá? Não tem mistério. Se você compra em qualquer loja de material de construção, você acha isso daí, tá? Outra coisa, a fiação, você tem que procurar passar os fios lá dentro, afastados um do outro, porque se ele aquecer e, e por algum motivo estragar o isolamento, não dá curto, porque você tem a camada de fibra de vidro que ele está em cima, e depois tem a camada de lã cerâmica, que também é isolante, não vai ter problema, tá? Então isso é uma coisa importante que tem que fazer. E ele tem que ser grosso o suficiente, porque lembra que isso aqui está puxando corrente, tá? Esse forno aqui, inicialmente é feito para rodar com 3.000 watts, mas ficou muito, eu baixei para 1.500, tá? Como que eu sei que fica muito? Porque eu não conseguia tipo, manter temperatura baixa, tipo 60, 70 graus, ele não conseguia parar tipo, em 150 direto, muita potência. Então daí eu passei para 110 e começou a operar em 1.500 watts, tá? Foi isso que eu fiz. E agora ele funciona bem, se eu quiser usar como estufa, tipo 60 graus, 70, só para secar a coisa, ele funciona também, tá? Mais um detalhe importante é o seguinte, eu passei tinta de alta temperatura, aquelas em spray. E aí na primeira vez que eu usei o forno, porque você tem que fazer a cura dessas tintas, eu deixei ele rodando lá 270 graus durante umas 2 horas, tá? Inclusive serviu para testar o forno. Se fosse hoje eu já não teria feito, porque eu tinha usado a chapa galvanizada, eu achei que eu perdi tempo só e só ficou tipo, fedendo, que isso aqui fede queimado pra cacete. Mas enfim, não teria feito assim. Então é isso daí, tá? Os fios tem que ter um diâmetro suficiente aí, eu não lembro quanto que eu usei, mas eu acho que é pelo menos 2 milímetros o fio, tá? E beleza. Bom, eu vou dar uma mostrada para vocês agora na parte eletrônica. Bom, essa aqui é a parte elétrica dele, né? Vocês podem ver que eu não sou um cara muito bom com fiação, né? Mas assim, tá tudo, mas tá feito direitinho, tá? Só não tá muito organizado, mas eu coloquei um fusível aqui, um fusível em cada fase para garantir que não vai ter problema, tá? As partes principais, então, controlador de temperatura. Isso aqui é um relé de alta potência que é o que aciona, relé de ar-condicionado. É ele que aciona as resistências, tá? Esses fios azuis aqui são os fios da resistência que vai lá embaixo. Esse fio aqui, ó, esse cara aqui é o termopar, tá? O termopar ele é o sensor de temperatura, tá? Que é esse cara aqui, tá vendo? Então esse daqui é o cara que indica a temperatura que está o forno, tá? E aí como é que funciona o controlador? É muito simples. Eu coloco a temperatura que eu quero aqui. Sei lá, vamos dizer, eu vou colocar a peça, eu quero que a peça esteja 180 graus, sei lá, tipo aqui. Aí eu ligo o forno e ele começa, ele mede a temperatura. Se a temperatura está baixa, ele aciona as resistências e o forno liga. Aí ele mantém a resistência ligada até o forno chegar na temperatura. Quando está chegando perto da temperatura, ele desliga e daí ele vai dando passinho. Ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, até ele chegar na temperatura que você programou ele. Tá? É assim que ele funciona. Bom, essa ventoinha que eu coloquei aqui, na verdade, a função dela é só como isso aqui é um forno, e essa parte aqui esquenta um pouquinho, é uma boa ideia você jogar o ar para fora, o ar quente para fora, para dar uma refrigerada, né? Mal não faz, né? Então é para isso que tem esse cara aqui, tá? Mas de maneira geral ele não tem problema com superaquecimento. Bom, e é isso daí, tá? Esse é o meu forno para pintura eletrostática. Algumas coisas que eu teria feito diferente. Em primeiro lugar, eu acho que eu teria usado mais isolamento, teria dado um jeito de colocar mais isolamento lá dentro. O problema é que daí você teria que fazer uma caixa mais grossa que reduz o tamanho do forno. Mas sei lá, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Segundo é que o tamanho dele ficou pequenininho, no fim acaba às vezes ficando desajeitado, mas era o que eu tinha também na hora, né? E funcionou. E a terceira coisa que eu preciso fazer ainda é que eu vou trocar esse cara aqui por um digital porque fica melhor, né? Então tá bom. Então, se você não é inscrito aí no canal, se inscreve. Se tiver sugestão de vídeo e conteúdo, por favor, deixa aí nos comentários que eu agradeço bastante, tá? Então é isso daí e até a próxima. Valeu.